Olá, olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Tainá e esse vídeo eu quero te perguntar: você sabe qual é a diferença entre ser ocupado e ser produtivo? Por incrível que pareça, o que eu tenho percebido com as pessoas que eu conheço, amigos, colegas, familiares, mas principalmente minhas consulentes, meus clientes no geral, é que a gente não sabe qual é a diferença entre ser ocupado e ser produtivo. Isso gera um desgaste mental que vocês não têm ideia. Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu vou explicar para você qual é a diferença entre ser ocupado e ser produtivo e eu quero que você perceba o que você está sendo. Se você está sendo ocupado, achando que está sendo produtivo, ou se você realmente está sendo produtivo, ok? Então vamos começar. Se você é o tipo de pessoa que enche-se de tarefas, tem um monte de coisa para fazer só para suprir um vazio, você está sendo ocupado. Arranjar um monte de tarefa para você fazer pode ser até mesmo um ato de fuga. Você tá tentando se distrair, porque aí você não precisa olhar para dentro e muito menos encarar os seus problemas. A pessoa produtiva, ela sabe o que ela precisa fazer, ela sabe quais atividades ela precisa desenvolver com início, meio e fim. Ela se organiza, ela reconhece as prioridades dela, separa essas atividades de acordo com a prioridade, sabendo o que precisa fazer agora, o que pode fazer durante a semana e o que pode fazer durante um mês. Ela tem foco no que ela precisa fazer, fazendo assim em menos tempo e aproveitando o momento restante, o tempo restante para descansar e fazer outras coisas que ela de fato quer fazer, porque nem sempre o que você precisa fazer é o que você quer fazer, né? Como já dizia o Chorão, às vezes faço o que quero, às vezes faço o que tenho que fazer. E ele tá certíssimo, é assim que funciona a vida. Então, a pessoa produtiva, além de fazer tudo isso que eu falei, nas horas livres dela, ela aproveita para descansar, para se divertir, para não pensar nas obrigações, nos desafios. Ela não pensa em nada a não ser aproveitar esse tempo livre, realmente sendo o quê? Livre. E o mais importante, a pessoa produtiva, ela sabe que precisa ter o equilíbrio entre uma coisa e outra. Ela sabe que ela precisa ter o equilíbrio entre as coisas que ela precisa fazer e as coisas que ela quer fazer. E ela divide muito bem o tempo dela nisso. A pessoa produtiva, ela sabe que algo que é inútil de se fazer é se atolar em 1000 atividades sem se organizar, sem analisar se é algo que precisa de fato ser feito ou se é realmente urgente ou se de repente aquilo é algo delegável, ou seja, você pode passar para outra pessoa, não precisa que você faça. A pessoa produtiva, ela não quer e ela não vai carregar o mundo nas costas. Ela não vai se superfaturar, se atolar, se encher de atividades, inclusive querer abraçar o mundo, assumir responsabilidades que são de outras pessoas, ou até mesmo assumir responsabilidades delas que ela sabe que ela pode passar para outra pessoa, pagar alguém para fazer. A pessoa produtiva, ela sabe que ela precisa fazer uma atividade por vez, para que ela ponha todo o foco e presença, atenção e dedicação naquilo que ela está fazendo e depois ela possa de fato finalizar isso e ir para a próxima atividade ou para a próxima questão que ela se comprometeu em fazer. A pessoa ocupada, ela quer fazer 1000 coisas de uma vez. E aí o que acontece diante disso? Além dela ficar ansiosa, muitas vezes frustrada por não dar conta, alguma atividade vai ficar mal terminada ou mal feita. Ou seja, o tempo dessa pessoa simplesmente não vai render. O ser produtivo sabe o que é importante, sabe o que é delegável, sabe o que é urgente, sabe o que ele precisa fazer, sabe o que ele não precisa fazer, sabe se organizar e sabe que o tempo livre é tão importante quanto o tempo para ser produtivo, o tempo da ação, o tempo de fazer acontecer e colocar as atividades em prática. O ser produtivo sabe dizer não para pessoas, situações, lugares que sabe que vai tirar o foco dele.
e não vai agregar nada nas próprias atividades. Ser produtivo pratica o autoconhecimento, portanto, sabe lidar consigo mesmo, sabendo de fato o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele precisa fazer, o que ele gosta de fazer no tempo livre. Ele sabe se organizar, ele sabe organizar a própria rotina de forma que ele seja feliz ao mesmo que produtivo, porque sim, isso é possível. Se organizar é algo muito pessoal, porque só você sabe da sua rotina, daquilo que você precisa fazer, daquilo que você gosta. Enfim, só você se conhece, só você sabe da sua própria realidade. Só você sabe quantas horas você precisa dormir. Só você sabe quantas horas você precisa ficar sozinho ou sozinha. Só você sabe quantas horas você precisa trabalhar. Só você sabe que hora o seu trabalho ou o seu dia vai render mais se você se programar para agir, para colocar os projetos na prática naquele horário. Então é preciso que você analise isso e aplique isso na sua vida, de acordo com a tua autoanálise. Porque, por exemplo, tem gente que dorme 5 horas, tem gente que precisa de 8, tem gente que precisa de 12, tem gente que rende mais de noite, tem gente que rende de manhã assim que acorda, tem gente que rende depois do almoço, tem gente que rende no meio da tarde, tem gente que rende no fim da tarde. Qual desses casos você se encaixa? Por isso, é muito importante que você perceba se você nesse momento está sendo ocupado ou produtivo, em qual você se encaixa e analise todos esses pontos que eu trouxe agora no fim do vídeo para que você reorganize-se com as suas atividades e aprenda de fato a ser produtivo. Uma dica que eu dou para você, eu já dei também em outro canal, essa dica, é de você separar, escrever numa agenda, separar as coisas. Até mesmo tem gente que coloca post-it, coloca figurinha, desenha, pinta com marca-texto. O que é que você precisa fazer? O que é que precisa fazer que pode ser feito agora, que pode ser feito em um dia, que pode ser feito durante a semana, que precisa ser feito durante um dia específico ou pode fazer durante o mês em qualquer dia. O que precisa ser feito? O que pode ser feito? O que você pode pedir ajuda? O que você pode delegar? E o que só você pode fazer e não dá para contar com outra pessoa? Em que parte do dia você sente que você rende mais? Quantas horas de sono você precisa ter? Porque eu acredito que isso vai muito do autoconhecimento. Eu não posso dizer para você, como tem muitas pessoas que dizem, você precisa acordar cedo para o seu dia render mais. Isso, por exemplo, não funciona comigo. Eu não gosto de acordar cedo. Eu me conheço o suficiente para dizer isso e eu já aceitei isso. Isso não quer dizer que meu dia não seja produtivo, porque eu sei exatamente a hora quantas horas eu preciso dormir, que hora que eu rendo mais, e assim eu vou me organizando de uma forma leve, divertida e muito feliz e me tornei produtiva dessa forma. Então veja o que faz sentido para você e aplique. E se você precisar de ajuda, eu estou dando mentorias individuais com isso. Eu tenho um curso, que é o Desafio de 21 Dias Retrospectivo Pessoal, que também auxilia com isso, com essa organização, com esse planejamento, para parar de procrastinar, para parar de se sabotar. Se você não assistiu, o meu vídeo vai estar aqui no final, o vídeo sobre procrastinação. Lá eu também falo sobre isso. Muito obrigada por chegar aqui no canal. Curta, comenta, compartilha com quem você sabe que está confundindo o que é ser ocupado com ser produtivo. Se inscreve aqui no canal, no botãozinho embaixo do nome do canal tem inscrever-se e ativa o sininho para você ficar sendo notificada dos próximos vídeos que eu vou fazer com todos esses temas. Assista os outros vídeos do canal e muito obrigada pela tua presença.